Olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um vídeo de estudo da lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina dessa semana, ela traz o título O Sábado e o Fim. Então nós vamos falar essa semana sobre o aspecto escatológico do mandamento do sábado nos eventos finais, né? Então o que vem a ser escatologia? Escatologia em teologia é a ciência que estuda as últimas coisas, né? A palavra escatos significa últimas coisas. Então, escatologia, o estudo das últimas coisas. Em teologia, trata-se dos eventos finais, né? Dos textos bíblicos, né? De tudo aquilo que a Bíblia traz, a profecia traz, a respeito dos últimos dias. E onde o sábado entra nisso, né? Onde que o sábado se torna, ele tem esse aspecto, essa característica escatológica. Quando nós estudamos um mandamento, ele parece não ter, né, nada ele é apenas mais um mandamento dentre os 10, né, ele não, parece que não tem essa, ele não traz consigo nenhum dado, né, nenhum texto, assim, nem o contexto imediato, assim, da palavra da lei, traz alguma coisa referente aos últimos dias. Nós vamos entender isso, nós vamos entender que existe esse aspecto quando estudamos o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Então, o livro de Daniel, ele vem falando sobre um chifre pequeno. Nós entendemos que o chifre pequeno, ele é a representação de um reino, de um governo, assim como todos os animais que aparecem ali na visão de Daniel. O chifre pequeno, ele é um poder que se coloca contra Deus diretamente. Na verdade, ele é um poder, ele é dos animais que aparecem, dos poderes que esses animais representam e que agem, né, em relação ao povo de Deus. De todos esses poderes, o chifre pequeno, ele é o pior de todos, né? Então nós temos o quarto animal terrível, espantoso, lá em Daniel capítulo 7. Nós temos um animal terrível, espantoso, que sai do mar. Não é descrito o nome desse animal, mas fala-se que esse animal, ele tinha 10 chifres, e de um dos chifres surgiu um chifre pequeno que fazia guerra contra Deus, né? Então esse chifre pequeno, quando a gente estuda a história das nações, né, e os animais que representam essas nações, nós temos ali o primeiro animal representando a Babilônia, nós temos o segundo representando os Medo-Persas, o terceiro simbolizando a Grécia, o quarto simbolizando Roma, né, que é o período onde Jesus veio, né? Jesus foi perseguido ali, os judeus os perseguiram, mas foi pela palavra de um romano, né, do governador romano, dentro, né, dos ditames das leis romanas ali que existiam ali né, Israel na época era uma província romana. Então é dentro desse governo que Jesus morre. Então Jesus não morre só apenas pela palavra dos judeus que os perseguiram, mas também pela palavra do próprio governo romano que os sentencia, né? Tanto as chicotadas quanto a morte, né? A morte de cruz. E o poder romano, então, é esse poder representado por esse animal terrível. Os chifres desse animal simbolizam os povos bárbaros que invadiram Roma, né, por volta ali do terceiro, né, do segundo ao terceiro século depois de Cristo. Eles invadem, né, Roma e acabam dividindo o Império Romano, enfraquecem o Império e dividem o Império, né? Então o Império até ali dominava toda aquela região da Europa, os povos bárbaros que estavam ali sob sua direção, mas agora os bárbaros se revoltam, enfraquecem o Império, e esses povos bárbaros vão se tornar nações que vão se tornar católicas, né? Essas nações se tornarão católicas, porque a Igreja Católica já nesse período já começa a crescer, pelas mãos de Constantino, ela adquire direitos ali, se torna religião, o Império Romano se torna um império cristianizado, né, pela força, né, porque é um estatuto ali de Constantino. E os povos bárbaros que haviam fragmentado o império adquirem, né, assumem também essa religião, essa nova religião para eles. Mas dentre esses reinos todos, haviam três reinos, né, os visigodos, os ostrogodos e os vândalos. Eles não aderiram ao catolicismo romano, eles aderiram ao cristianismo também, mas ao cristianismo mariano. E isso era uma oposição muito grande à Igreja Católica. Veja que da cabeça do animal terrível espantoso surge um chifre
que derrubam 3 chifres. E esse chifre que derruba 3 é justamente esse chifre opositor, esse chifre que guerreia contra Deus, que profere blasfêmias contra Deus, que persegue os santos de Deus, que muda os tempos e a lei. Ele vai mudar os tempos e a lei. Então, esse chifre pequeno, ele é o poder que surge ali do Império Romano e que enfrenta outros 3 reinos, porque cada chifre representa um governo, um reino. Na história, né, do Império Romano, o único reino que surgiu depois dele, né, foi o próprio catolicismo romano. O catolicismo romano, ele surge ali, ele se opõe contra Deus. Quando a gente analisa a doutrina católica, você vê isso claramente, a gente vai comentar isso já já, mas para conseguir o poder total, o poder universal, ele teve que pelejar contra 3 reinos que se colocavam contra ele, os reinos arianos, dos visigodos, dos ostrogodos e dos vândalos. Esses reinos foram destruídos, o último caiu em 538, e a partir de 538 d.C., a Igreja Católica começou a reinar suprema em toda a Europa, em todo o território que era comportado ali pelos romanos, né? Então, essa é a ascensão da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela cumpre as especificações da profecia do chifre pequeno. E aí vai entrar o sábado, tá? Porque é dito assim que o chifre pequeno mudaria os tempos e a lei. Como que ela mudou os tempos e a lei? Se você compara os mandamentos católicos com os mandamentos da Bíblia, você vai ver uma diferença, né? Nós temos 10 mandamentos no Catecismo Romano, mas nós temos também 10 mandamentos, nós temos, né, os 10 mandamentos conhecidos na Bíblia, e existe uma diferença entre eles. Falta um mandamento, né? Olha só, olha a estratégia como que é, né? A igreja tem no Catecismo 10 mandamentos, são 10. Mas quando você analisa direitinho, são 9, não tem 10 ali, são 9. Porque um mandamento foi dividido em 2. Né? Na Bíblia, quando fala assim, não cobiçarás, né, a mulher do próximo, nem qualquer coisa do próximo, né, as coisas alheias, não é para cobiçar coisa nenhuma. A Igreja Católica, ela tirou o mandamento da lei, para continuar 10, ela dividiu esse último mandamento em 2. Então, no Catecismo Romano, você tem um mandamento que fala não cobiçar a mulher do próximo, e temos não cobiçar as coisas alheias. Na verdade, é o mesmo mandamento dividido em 2. Por que teve que dividir em 2? Porque ela tirou o mandamento que proíbe a adoração de imagens. Isso ia totalmente contra, né, a sua doutrina. Veja que muita gente fala em conspiração, de que a Igreja Católica mudou a Bíblia, né, aquela coisa toda, ela alterou os textos e tal, né, para justificar suas doutrinas. Isso nunca aconteceu, tá? Isso nunca aconteceu. Na verdade, o texto bíblico chega até nós hoje graças à Igreja Católica. Ela preservou, ela conservou os copistas, os monges copistas copiavam, tinham todo o cuidado de copiar os textos sagrados. Então, quando você faz uma análise do texto sagrado durante o decorrer da história, a gente vê que a Igreja Católica, nesse sentido, contribuiu muito para a preservação do texto. Porém, para combater, né, aquilo que o texto bíblico dizia contra ela, ela criou a tradição. Né? Ela assumiu que a tradição dentro da Igreja Católica ela tem um peso tão grande quanto o próprio texto sagrado. E pela tradição, né, pelo trabalho dos pensadores, dos doutores da lei, o que viesse dali, o que viesse de interpretação bíblica dali, de dispositivos que, ainda que anulassem o texto sagrado, né, o valor do texto sagrado, estava valendo, porque era uma coisa inspirada por Deus. Então o que acontece? O que a Igreja Católica faz? Ela muda a lei. Ela muda a lei. Ela muda pela sua própria, pela autoridade que ela diz que tem, que foi dada do céu. Só que a gente vê que pela Bíblia ninguém tem essa autoridade. Ninguém tem a autoridade de mudar a lei de Deus. Mas ela mudou. Então o que ela faz? Ela ela tira um mandamento da lei. Lembra-se do chifre pequeno, hein? O chifre mudaria os tempos e a lei. Então, como que ela mudou a lei? Ela pegou o mandamento que proíbe o culto às imagens, né? Tira de lá, pronto, agora a igreja está livre para adorar as imagens. E faz todo sentido dentro do que você conhece a Igreja Católica, você sabe. A Igreja Católica, ela idolatra os santos, né? Ela não idolatra só a Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela idolatra também os santos. Né? E não só isso, além de idolatrar os santos, ela coloca imagem de santos, imagem de Jesus, imagem de anjos dentro da igreja. E essas imagens são usadas, eles dizem que é para veneração, mas a veneração e a adoração é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então, veja, o mandamento foi mudado, o sábado, o segundo mandamento foi tirado da lei, ficaram 9, pega o último, divide em 2, continua 10. Mas não parou por aí.
porque tem um mandamento que é substituído. Lembra que mudou os tempos e a lei. Tempos e lei aqui tem a ver com mandamento, tá? A gente geralmente se refere ao calendário, à contagem dos dias, isso aí também entra aqui, mas esse não é um fator tão importante. O mais importante é que ela mudou o tempo no sentido de guarda de mandamentos também, porque o assunto tem a ver com lei. E qual é o mandamento que tem a ver com o tempo? O mandamento que tem a ver com o tempo é o sábado. O sábado é o único mandamento que nos diz que nós podemos fazer o uso do tempo durante 6 dias para as nossas coisas pessoais, né, para questões pessoais, coisas do nosso que tem a ver com o nossa vida secular, tá? Desde que não esteja em oposição ao mandamento de Deus, né? Você pode usá-lo a seu bel prazer, mas o sétimo dia não nos pertence. O sétimo dia é o tempo que pertence a Deus. Esse é o tempo de Deus, tá? Então devemos fazer apenas aquilo que Ele nos pede nesse dia. Devemos adorá-lo do jeito como Ele pede. Então o que a igreja faz? Ela muda. Ela pega o sábado e coloca o domingo no lugar. Então o domingo ele é um falso dia de adoração. É isso que ele é, porque o verdadeiro dia é o sábado, o domingo se torna um falso dia. Ainda que você encontre motivos, né? Jesus ressuscitou no primeiro dia, então o primeiro dia se tornou sagrado. Você pode tentar forçar a palavra de Deus a justificar a guarda desse dia, mas o fato é que não há justificativas, né? O texto bíblico não concede isso, tá? Não concede isso, não permite isso aí. A Bíblia é enfática. O sábado é o dia do Senhor. E o próprio Jesus falou assim, olha, eu sou o Senhor do sábado. O sábado é dele. Ele é o Senhor do sábado. Ele entendia o que era o sábado. Ele entendia como guardar o sábado. Então, às vezes, quando ele parecia estar transgredindo o sábado ali, junto com seus discípulos, na verdade, ele estava ensinando os discípulos a guardarem o sábado da forma correta. Porque os judeus haviam também, nos dias dele, nos dias de Jesus, os judeus haviam transformado o sábado num dia terrível, um dia cansativo, um dia triste, um dia pesado. Jesus ele trouxe a verdadeira adoração para o sábado, ensinando os discípulos que o sábado é o dia de fazer o bem, é o dia de adorar a Deus, né? O texto lá de Lucas mesmo vem falando assim, que era costume de Jesus ir às sinagogas aos sábados. Era assim que ele guardava o sábado. Ia às sinagogas, participava do culto, e depois ele saía para curar os enfermos, pregava o evangelho. Esse era o trabalho. Você não vai encontrar nenhum texto bíblico falando que Jesus estava na marcenaria fazendo serviço no sábado, tá? Não vai encontrar. Então Jesus não transgride o sábado, ele ensina como deve ser guardado. A igreja medieval muda o sábado para o domingo. E agora o sábado adquire esse aspecto escatológico. É Daniel quem traz isso aí. Ele não precisa citar o sábado. Falou em mudar os tempos e a lei. É só usar, é só entender a história. Você vai entender o cumprimento da história. E aí o Apocalipse vem falando de um embate, né? A besta, ela exige que seja colocado um sinal nos homens, mas Deus também tem o seu selo, também na testa dos homens, está lá em Apocalipse 14 e também no Apocalipse 7, tá? É só ler lá, sobre os 144 mil. Deus tem um selo. Quando nós estudamos a questão do selo, nós entendemos pela Bíblia, né? Ezequiel fala que o sábado é o sinal de identificação entre Deus e os homens. O sinal, né? É o mesmo que o selo de Apocalipse. O sinal ou selo de Deus é o sábado. O sinal ou selo da besta é o domingo. É a contrafação do dia do Senhor. Tá? Então, o grande embate entre Deus e os homens nos últimos dias se dará pela questão do sábado. Tá? Então, onde é que eu encontro o sábado aqui na primeira mensagem? Nós falamos isso na semana passada. Está no finalzinho do texto. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso é tirado justamente do quarto mandamento. Ó. Dá uma olhada nessa tabela aí para você entender. Essa tabela aí, você vai ver assim, um comparativo entre o Êxodo 20 e Apocalipse 14. Êxodo 20 vem trazendo aspectos, né, que são motivações para a obediência do dia do Senhor. Então a primeira motivação é o aspecto da salvação. No verso 21, vem dizendo assim que Deus tirou o povo da terra do Egito. Esse era o motivo que eles tinham para guardar o sábado. Eles foram resgatados, foram salvos. Segundo motivo, o juízo, né? Porque Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Então o mandamento ele traz o aspecto do juízo. Está lá em 20, verso 5. E o aspecto da criação, porque ele é um memorial da criação de Deus.
Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É justamente dessa passagem que o Apocalipse extrai o seu texto e coloca na primeira mensagem angélica. E a primeira mensagem angélica também traz os mesmos aspectos, olha só. Primeiro aspecto, salvação, que é quando é mencionado o Evangelho Eterno, lá em 14, verso 6. Segundo aspecto, o juízo, porque em 14:7 ele fala assim, ó, chegou a hora do seu juízo. E o terceiro aspecto, a criação, porque lá vem falando assim, adorai que ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Apocalipse 14:7. Então tá aqui, ó, o comparativo. Né? O comparativo ele revela da onde foi extraído o texto, né? Nos dá a justificativa e é o demonstrativo final para que nós possamos entender que o texto vem falando sobre o sábado. Mas não para por aqui. O Apocalipse vai falar muito mais sobre o sábado, né? Vou reforçando o que eu já disse aqui. João, por exemplo, ele é arrebatado no dia do Senhor, quando ele recebe as visões. O dia do Senhor é o sábado. Nós temos ali o selo de Deus, como eu já disse agora aqui, o selo de Deus, né? O sinal de Deus é o sábado, está na Bíblia, está lá no Deuteronômio, está em Êxodo, está no livro de Ezequiel. Os sábados servirão de sinais entre mim e vós, para que saibais que sou o Senhor, vosso Deus, Deus que vos santifica. Então o sábado é o sinal de guarda, é o sinal de santificação, ele é o sinal da aliança também. Outra coisa, a repetição do número 7 no livro de Apocalipse é uma lembrança contínua da criação. O 7 ele sempre remete à criação. Ele é entendido como o número da perfeição. Por quê? Porque a perfeição está justamente na criação. Quando Deus termina toda a obra, ele olha e tudo e fala assim, ele viu que tudo era muito bom, porque tudo era perfeito. Muito bom ali é perfeição, certo? Então é nesse aspecto, ó. Nos últimos dias haverá um grande embate entre os poderes das trevas e os poderes da luz. Os poderes das trevas vão impor o seu dia de guarda, o sinal da besta. E os poderes da luz vão evangelizar o mundo, levando o sinal de Deus, o selo de Deus, para que as pessoas aceitem o verdadeiro dia de adoração. Essa é a primeira mensagem angélica. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. E como é que eu adoro? Guardando o sábado do Senhor. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.